Existe um simbolismo muito profundo, quase que secreto, na tradição maçônica. Uma conexão que liga uma única palavra sagrada a uma colina. Uma colina poerenta mencionada na Bíblia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar esse mistério. Então, qual é esse elo ao final? Como é que uma palavra sussurrada num ritual se conecta a um lugar de milênios atrás? Bom, essa é a jornada que a gente vai fazer agora, da história até o simbolismo mais profundo. Tudo começa aqui, com dois elementos que à primeira vista não têm nada a ver um com o outro. A palavra de um mestre instalado e um lugar histórico chamado Gibeão. E é justamente no encontro desses dois pontos que o nosso enigma começa a se desenrolar de verdade. E olha, não é uma conexão qualquer não. Para os maçons dos ritos mais antigos, como o rito de York, esse é o ponto alto de uma jornada. É um momento sindórico que define o que realmente significa ter autoridade. Para a gente entender o símbolo, a gente precisa ir lá na fonte da lenda. Nossa viagem nos leva direto ao rei Salomão, num momento decisivo da vida dele. É lá em Gibeão que a gente encontra a base de toda essa sabedoria. O interessante aqui é essa dualidade. Pensa só. Antes do templo ser construído, a adoração em Israel era dividida. Em Gibeão ficava o tabernáculo, que era o lugar da preparação, da oração. Enquanto isso, lá em Jerusalém, a Arca da Aliança já estava esperando. A arca era o símbolo da presença divina e o futuro palco da ação. Daí já tiramos uma lição poderosa. A preparação vem antes da ação. O primeiro ato de Salomão como rei diz tudo. Em vez de se sentar logo no trono, ele faz uma peregrinação. Ele sobe ao lugar alto de Gibeão, faz uma oferta gigantesca e busca uma conexão divina antes de começar a governar. Ele sabia que a verdadeira autoridade precisa primeiro de uma fundação espiritual. E é ali mesmo, em Gibeão, nesse estado de humildade, que ele recebe a oferta definitiva. Num sonho, a voz divina pergunta para ele: pede o que queres que eu te dê. Riqueza? Poder? Uma vida longa? O que será que ele escolheria? E a escolha de Salomão ecoa pela história. Ele não pede poder, não pede ouro, ele pede só uma coisa: sabedoria, chokmah em hebraico, para poder governar o povo com justiça. E essa única escolha é a rocha sobre a qual todo esse simbolismo foi construído. Tá, mas como essa história antiga e tão poderosa se transforma num ritual maçônico? É agora que a gente vai construir a ponte que liga a peregrinação de Salomão numa montanha à jornada de um mestre dentro da loja. E aqui está a chave, o significado literal da palavra. Gibeão, ou Gabaon, em hebraico, significa simplesmente colina, ou, o que é mais importante para nós, lugar alto. É bom guardar isso, porque essa tradução abre a próxima porta do nosso mistério. E aqui a conexão fica cristalina. Da mesma forma que Salomão foi ao lugar alto de Gibeão para receber a sabedoria divina, o mestre instalado sobe, metaforicamente, a um lugar alto para receber a sua investidura. É por isso que, em algumas tradições, o título de excelência está ligado a ele. É como se dissessem: ele esteve lá. Com isso, a palavra sagrada do mestre, que muitas vezes está ligada foneticamente a Gibeão, se torna um lembrete constante. Não é só um som, é o símbolo de que a autoridade de verdade não é tomada, mas sim delegada de uma fonte superior depois de uma jornada de elevação espiritual. Mas a história não para na superfície, não. Existe uma camada ainda mais profunda de interpretação, uma chave mística que vem da Cabala e que transforma essa narrativa de um simples evento histórico em uma lição espiritual para todos os tempos. Pela visão cabalística, a jornada de Salomão a Gibeão é o símbolo da submissão de Malkuth, que representa o reino terrestre, o mundo físico e, no fim das contas, o nosso próprio ego. É aquele momento em que o líder abaixa sua coroa e submete a vontade pessoal a um propósito muito maior. E esse é o coração da lição sobre liderança. Salomão, no auge do seu poder aqui na terra, vai a Gibeão para declarar a própria insuficiência. Ele reconhece que, sem uma luz superior, sem sabedoria, ele não consegue governar com justiça. A verdadeira autoridade nasce dessa humildade. Sobre essa ótica mais mística, Gibeão se transforma, deixa de ser só um lugar no mapa para se tornar um portal. É o ponto de transição onde um líder se afasta das preocupações do mundo da ação para buscar a sabedoria superior do mundo da intuição. Certo, chegou a hora de juntar tudo. Vamos pegar o fio bíblico, o maçônico e o cabalístico para tecer uma única e poderosa mensagem sobre a verdadeira base de um líder,
a sabedoria. A lição prática é direta e muito profunda. Não dá para governar de forma eficaz, ou seja, agir em Jerusalém, sem primeiro buscar sabedoria, isto é, orar em Gibeão. A preparação espiritual, a busca por um norte, deve sempre vir antes da execução e da tomada de decisões. E esse paralelo final fecha o círculo perfeitamente. A Arca da Aliança guardava as tábuas da lei, o fundamento da justiça para uma nação inteira. Da mesma forma, o mestre instalado depois da sua jornada simbólica se torna o guardião do livro da lei sagrada na sua loja, que é a fonte da ordem e da estabilidade para os seus irmãos. Esse resumo aqui mostra de um jeito brilhante como tudo se conecta. A gente vê como a história bíblica da humildade de Salomão se transforma no símbolo maçônico do lugar alto, que por sua vez revela a verdade mística de que o ego deve se submeter a uma vontade superior. São 3 caminhos que levam a uma única verdade. A verdadeira liderança vem do alto. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma reflexão que vai além de qualquer ritual. Se a autoridade autêntica não é imposta, mas recebida através da sabedoria e da humildade, a pergunta que fica para cada um de nós é, na nossa própria jornada de liderança, seja em casa, no trabalho ou na comunidade, qual é o nosso lugar alto? Onde é que buscamos a sabedoria antes de agir?